você usou academia e exercício físico. Lá vem o sanguíneo. viajando. Mas, Fala. enfim, tudo isso são exercícios físicos que a gente faz com o corpo, como posso dizer, humano, né? Material, a nossa carne, nosso corpo, enfim. E São Paulo usa dessa analogia também, né? Vencer a corrida, enfim, para ganhar uma coroa perecível, mas nós caminhamos para ganhar a coroa imperecível, enfim. É possível fazer uma relação entre o corpo espiritual e o corpo material nessa busca de santidade? Como que funciona? Certo. Tipo, olhando para o meu corpo material, né? Vendo que eu tenho que me esforçar para ter um corpo saudável, que eu tenho que me esforçar para exercer tais atividades físicas. Sim. Eu tenho que me esforçar para crescer na vida espiritual também? Entendi. Como que funciona essa questão? Certo. Vamos mudar de assunto, então. Brincadeira. Não quero. Na verdade, Marquinho, você tocou no ponto principal. Legal. Naquilo que seria como que o cerne da vida espiritual e aquilo que a gente precisa entender para que ela se desenvolva. Então, usando novamente o exemplo do corpo, dos corpos, né? Para a gente crescer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se hidratar, a gente precisa, de uma certa maneira, fazer movimentos, né? Ou seja, um treino, ou seja, um exercício, claro que para um desenvolvimento saudável. Os músculos precisam disso, né? Exatamente, para um desenvolvimento saudável dentro da vida e tudo mais. A vida espiritual, ela funciona exatamente da mesma maneira. Então, aqui, nós comparamos o corpo físico com o corpo espiritual. Da mesma maneira que o corpo físico, ele se alimenta, também o corpo espiritual deve se alimentar. E o alimento essencial, o alimento primeiro do corpo espiritual é a Sagrada Eucaristia. Perfeito. É ela que faz com que nós cresçamos de verdade. E a gente receba os nutrientes que a vida espiritual precisa. É o whey da academia, né? Exatamente, é o whey. É o suplemento. Comunga, cara. Os caras comparando o whey com a Eucaristia. Não. Mas no sentido, assim, de entender... De força, daquilo que é o sentido real. Se você... É um suplemento espiritual, essa é a ideia. Se você comungar, ou melhor, se você não comungar, você tem uma vida espiritual? No certo sentido tem, porque você ainda tem uma alma, você tem um corpo espiritual. Mas ela vai ser fraca. Ela não vai caminhar de verdade. Ela vai meio que caminhar aos frangalhos. Porque, de fato, ela não vai ter aquilo que ela precisa. Certo? Então, o alimento essencial da vida espiritual é a Eucaristia. É porque, assim, só para explicar essa comparação de whey e Eucaristia. Porque senão vão chamar a gente de herege aqui. Vai chamar vocês de herege. A ideia é a seguinte. Quando nós temos uma vida de oração, qual que é o objetivo? Nos unir a Deus, não é verdade? Céu. Essa é a ideia. Vida de oração, nos unir a Deus. O que é a Eucaristia? Deus que se une a nós. Então, todo um caminho... Isso merece um corte, viu? Então, pessoal da produção aí. Aí, ó, Marcinho, já escutei. Todo o caminho espiritual que eu, com as minhas forças, tenho que me esforçar para me unir a Deus, Jesus já fez tudo, rapaz. Sim. Jesus já veio, se encarnou, deixou a Eucaristia e pronto. Por isso que eu brinquei que é o whey espiritual, entendeu? E o que acontece se a gente se alimenta ou se tem uma suplementação errada? A gente se definha. O que acontece se a gente não comunga bem? Se a gente não está apto para isso? A gente se definha. Exatamente. Se a gente não comunga, ou pior ainda, né? Se a gente comunga em estado de pecado mortal, entendeu? É a mesma coisa de tomar suplementos que você não pode, entendeu? Você se definha, você não só, e isso é o maior, na verdade, né? Que é cometer o sacrilégio, mas você também faz com que a sua alma se definha, ela começa a ficar mais suja do que ela já é, porque ela recebeu aquilo que é o maior dom que Deus nos deixou. Sim. E como que jogou no lixo? Que é a alma que não tem a possibilidade de receber o Sagrado Cristo. E bebendo do próprio veneno, né? Exatamente. A famosa jogar pérola aos porcos. Né? Exatamente. Então, continuando naquele exemplo dos corpos, né? Porque são dois sanguíneos aqui. A gente vai... 3, pior ainda. Lucas é sanguíneo. A gente vai embora. Então, qual que é a situação, né? Pensando, primeiro, o alimento, a Sagrada Eucaristia. É nela que nós... temos aquilo que é o verdadeiro nutriente da alma. Perfeito. Depois, nós temos a gente precisa, claro, de uma certa higiene no nosso corpo. Sim. Porque senão a gente também vai ficar ruim, né? Por conta dos alimentos que a gente come hoje e tudo mais, a gente precisa escovar os dentes. Por conta da nossa vida, isso sempre, é claro, a gente precisa tomar banho, a gente precisa ter uma higiene. Essa higiene a gente pode transferir para participação do sacramento da penitência.
Por quê? Por conta do pecado, nós somos sujos. Nós acabamos ficando impuros. Nossa alma, ela fica impura. E é o sacramento da penitência que é como que o chuveiro da graça, aonde nós somos limpos do pecado que nós mesmos praticamos. E como no processo digestivo do corpo material, a gente tem o processo digestivo também espiritual, que é o quê? Se libertar dessas coisas que estão dentro da gente. Exatamente. Do mesmo jeito que o corpo precisa eliminar coisas fora, a nossa vida, a gente, para amadurecer, que é aquilo que você falava, que São José foi caminhando, porque ele estava pronto para dar o passo. Falou, Senhor, não vou nem questionar, eu vou fugir, eu vou para o Egito, eu vou levar Jesus. Porque é isso, a gente está sempre pronto, apto, para que a nossa vida não fique enferrujada, a nossa vida não fique travada. Exatamente. E aí, então, nós temos já esses dois aspectos da vida espiritual, né? A alimentação, que seria a Sagrada Eucaristia, a higiene, que seria o sacramento da penitência, onde nós somos limpos e aptos para a convivência com Deus, porque ninguém gosta tem dificuldade, claro, de ficar perto de pessoas que não cheiram bem, que têm uma higiene deficitária, certo? Sim. Então, para nós nos apresentarmos verdadeiramente para o noivo, na festa de casamento, nas suas núpcias, nós temos que estar preparados. E por fim, e aí é onde eu toco naquilo que nós vamos conversar hoje, são os exercícios. Porque para ter um corpo verdadeiramente saudável, nós precisamos ter uma certa quantidade de exercícios onde nós fazemos com que os nossos músculos continuem a fazer a sua função. Sim. Porque senão, nós começamos a ter algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu não sou uma pessoa atleta, não sou um atlético. Mas eu, às vezes, de vez em quando, gosto de jogar uma bola lá no seminário. É lindo de ver, gente. Então, deveria ser filmado o futebol nosso. É maravilhoso. Olha ele, amigo. E aí, religiosamente, toda segunda. Exatamente. E aí, o que se deu? Na segunda-feira passada, eu joguei futebol. Não essa semana, porque estava muito frio, a gente cancelou. Mas a anterior, eu joguei futebol. E como eu não sou muito atlético, os meus músculos não estão preparados para impacto, eu fiquei com dor na panturrilha a semana inteira. Melhorou no domingo. Ou seja, nós precisamos ter uma vida de exercício para que o nosso corpo físico ele consiga se sustentar. Da mesma maneira, nós precisamos ter uma vida espiritual com exercícios espirituais. Senão atrofia. Para que nossos músculos espirituais não atrofiem. E para que a gente possa estar aptos e firmes para quando a vontade de Deus vier, a gente aceitar. E aí a gente não fique como a nossa sociedade, infelizmente, acaba por ficar. Então, eu não recebi a vontade de Deus. Aí é onde a gente quer as mágicas. Exatamente. Que volta no assunto da superstição. Eu rezei o terço, mas Deus não me deu a graça. Então eu vou para uma benzedeira, Não, nós precisamos ser fortes na vida espiritual para poder, quando a vontade de Deus vier, seja da nossa vontade também ou não, a gente aguentar, falar, não, se é a vontade de Deus, então é isso que eu vou fazer. Então quer dizer que a superstição é o migué. Como o brasileiro é um bom... O jeitinho brasileiro. Em vez de eu fazer os meus exercícios regularmente, para estar junto com Deus, eu pulo etapa, corto o caminho. Vou para a superstição. A superstição é aquele chá emagrecedor de um dia. O seca-barriga. Tá na moda o seca-barriga. Seca-barriga demais. Você não quer se desprender daquelas práticas que te fazem mal. Sim. Então, do cheeseburger, da pizza. Um lanche 2 vezes por semana, almoçar coisa que não deve, não comer saudável. Tomar refri. Tomar refrigerante, doce. Interessante. Parece minha vida aqui, mas enfim. Nossa, você me conhece, né? O cara come de tudo, mas pede uma Coca Zero para não engordar. Porque eu tô de dieta, claro. Vê um lanche triplo e um suco natural. Hoje é dia, inclusive, de lanche. Pois é. Então, no fim, o que a gente queria dizer é que a gente precisa extirpar aquilo que faz mal para a nossa vida espiritual. Isso é interessante, porque me fez lembrar de uma frase de Santo Agostinho, né? Que ele diz o seguinte, na vida espiritual, nós nunca estamos parados. Ou nós progredimos, ou nós retrocedemos. Exatamente. Isso é perfeito, porque até com a analogia da musculação, enfim, da busca por uma vida saudável. Se nós ficamos, e o corpo é justo, se nós ficamos uma semana sem nos exercitar, na outra semana já era. Então, não tem como ficar parado. Eu vou treinar só 3 anos. Aí depois que eu treinar 3 anos, pronto, eu vou ter um corpo estável e agora eu posso parar de treinar. Não, você vai viver 10 anos sem academia. Exato. Cara, isso é veneno. Vai retrocedendo.